o espírito de Castelnaudary, frieza de consciência, cálculo moral e o despertar progressivo da responsabilidade. O testemunho conhecido como o espírito de Castelnaudary, apresentado na segunda parte de O Céu e o Inferno, expõe com clareza um estado espiritual marcado pela frieza de consciência, pela racionalização do mal e pela dificuldade em reconhecer a gravidade moral dos próprios atos. Trata-se de um relato emblemático sobre como a inteligência dissociada da ética pode sustentar comportamentos destrutivos sem remorso imediato, até que a consciência desperte. O espírito se manifesta com lucidez mental, memória íntegra e grande capacidade de argumentação. Em vida, orientou suas escolhas por interesses pessoais, conveniência e cálculo frio das consequências, sem desenvolver empatia real pelas vítimas de seus atos. Após o passamento, essa postura não desaparece de imediato. Ele continua justificando-se, relativizando responsabilidades e tentando reduzir o peso moral do que fez. A psicologia profunda moderna ajuda a compreender esse estado. A racionalização é um mecanismo de defesa que permite ao indivíduo agir contra valores éticos sem experimentar culpa consciente. Quando repetida ao longo do tempo, ela produz uma anestesia moral. No plano espiritual, onde as defesas começam a ruir, essa anestesia se transforma em sofrimento difuso, desconforto interior e inquietação persistente. O Espiritismo esclarece que o sofrimento do espírito de Castelnaudary não é punição imposta, mas resultado do choque progressivo entre a lucidez intelectual e a ampliação da consciência moral. Ele começa a perceber, ainda que lentamente, que suas justificativas não anulam os efeitos reais de suas ações sobre outras consciências. Esse despertar é gradual, justamente porque o endurecimento interior foi construído ao longo de muito tempo. A ciência moderna reforça essa leitura ao demonstrar que empatia e responsabilidade ética não são automáticas, elas precisam ser desenvolvidas. Quando não são cultivadas, a inteligência pode ser usada para justificar qualquer coisa. No plano espiritual, entretanto, a consciência passa a operar em um campo mais amplo, onde o impacto moral das ações se torna impossível de ignorar indefinidamente. Outro ponto marcante desse testemunho é a ausência inicial de arrependimento emocional. Diferente de espíritos dominados pelo remorso imediato, aqui há um processo mais lento e resistente. O sofrimento surge não como dor intensa, mas como vazio, inquietação e desconforto contínuo. Esse tipo de sofrimento é característico de consciências que ainda não aprenderam a sentir o outro como igual. O Espiritismo ensina que esse estado não é definitivo. À medida que o espírito de Castelnaudary começa a experimentar, mesmo contra a própria vontade, a ampliação da empatia e a percepção do dano causado, abre-se espaço para a responsabilidade consciente. O progresso ocorre quando a razão deixa de servir à justificativa e passa a servir à verdade moral. Esse testemunho traz um alerta atual e profundo, em contextos onde a eficiência, o resultado ou o interesse pessoal são colocados acima da ética. A história do espírito de Castelnaudary mostra que nenhuma racionalização protege a consciência das consequências do que foi vivido e causado. A inteligência sem ética não liberta, ela aprisiona. O relato também ensina que o arrependimento não é o único caminho inicial para o progresso. Em alguns casos, o primeiro passo é o desconforto moral persistente, que corrói lentamente as defesas do ego e obriga a consciência a rever a própria postura. A justiça espiritual é paciente, mas inevitável no convite ao aprendizado. Refletir sobre esse testemunho é um convite à vigilância ética no presente, questionar nossas próprias justificativas, examinar se a razão está a serviço do bem ou apenas do interesse e desenvolver empatia consciente, agora são formas de evitar longos processos de sofrimento depois. A consciência cresce quando a inteligência aprende a responder moralmente pelos próprios atos. Se esse relato ajudou você a refletir sobre responsabilidade, racionalização e ética espiritual, curta, compartilhe e deixe seu comentário.
Sua participação ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas.